Resumo do livro A Reforma Necessária. Como evitar que a corrupção continue a corroer o que resta do Brasil e fazer com que nosso país, finalmente, entre de verdade no século XXI. O que é um país? Área política, social e geograficamente demarcada, sendo povoada por indivíduos com costumes, características e histórias particulares. Essa área demarcada social, política e geograficamente pressupõe a existência de um Estado. Essencialmente, uma reunião daquilo que é responsável pela administração de um país. Para Thomas Hobbes, o Estado nasce do desejo dos cidadãos de uma sociedade de viver em harmonia. Daí esses cidadãos celebram uma espécie de contrato que Hobbes chamou de contrato social. O que é um país sério? Entendo por país sério um país cujo Estado, nascido do contrato social celebrado entre seus cidadãos, tenha como uma de suas principais atribuições a obrigação de prover a todos os que nele moram igualdade de oportunidades de crescimento pessoal, emancipação econômica, o direito de viver uma vida digna, plena e em segurança. O Brasil é um país sério. Veja por si mesmo essas notícias. O que Charles de Gaulle não disse sobre o Brasil. Durante muito tempo atribuiu-se ao ex-presidente francês Charles de Gaulle a afirmação de que o Brasil não é um país sério e, embora de Gaulle pudesse dizer isso com toda a razão deste mundo, a verdade é que ele nunca disse essa frase. Na verdade, a frase foi proferida pelo diplomata brasileiro Carlos Alves de Souza Filho. Acredito que ninguém depois dele conseguiu produzir uma frase que resuma o Brasil tão bem quanto esta. Kafka e o Brasil. Um país que tem, na prática, 044 instâncias de julgamento em seu judiciário. Um país que precisa ter uma justiça do trabalho separada da justiça comum e com uma estrutura e orçamento praticamente igual ao da justiça comum. Um país onde as pessoas acham natural uma pessoa encarcerada registrar sua candidatura à presidência da República. Um país cujas autoridades federais gastam somente em um ano mais de 1,6 bilhão de reais somente com carros oficiais, entre outras mordomias, enquanto quase 50% da população não conta sequer com serviço de esgoto sanitário. Só pode estar vivendo em pesadelo kafkiano. O Brasil é um país das maravilhas. Só que ao contrário, refletido num espelho. Se nos visse agora, Lewis Carroll morreria de inveja. O que Mr. Zweig diria do futuro do Brasil? O escritor Stefan Zweig cunhou a frase Brasil, país do futuro pouco depois de se refugiar em nosso país fugindo do nazismo e da Segunda Guerra, e pouco antes de cometer suicídio. Desde os dias do Sr. Zweig o Brasil é um país eternamente à espera de acontecer. Um país sempre aguardando sua vez de se tornar uma potência. Enfim, um país que tem futuro. Mas esse futuro nunca chega. E lá se vão mais de 70 anos desde quando o Sr. Zweig pronunciou sua máxima. O futuro de Zweig é o nosso presente. Porque o nosso futuro não chegou. Para que algo ou alguém tenha futuro, é indispensável trabalhar duro no presente, aproveitar todas as oportunidades que aparecerem para assentar mais um tijolo na construção do seu futuro.
Nosso país já desperdiçou não apenas o muito do seu tempo, mas também muitas de suas oportunidades para construir o seu futuro. O futuro que Stefan Zweig vislumbrou para nós não aconteceu porque não trabalhamos sério para que ele se realizasse. Estamos sempre à espera de que outros resolvam os nossos problemas. Tendemos sempre a acreditar nos salamaleques de políticos populistas que sempre prometem nos conduzir para um paraíso utópico que só eles conhecem o caminho. Invariavelmente esses mesmos políticos nos conduzem para o inferno. O tempo que perdemos. E nesses 70 anos que se vão desde que Stefan Zweig pronunciou sua frase, só o que nossas autoridades eleitas conseguiram produzir foi atraso. Não é que não tenhamos progredido, evoluído. Evoluímos, mas evoluímos apesar de nossas autoridades e não por causa delas. Os anos 80 do século XX é tida por historiadores como a década perdida não só para o Brasil mas para toda a América Latina. Triste é perceber que nós também perdemos aqui no Brasil outra década e meia recentemente mergulhados em pelo menos dois grandes escândalos político-econômicos, o Mensalão e o Petrolão. Nosso futuro está em nossas próprias mãos. Esperar que os outros resolvam nossos problemas é a melhor maneira de não resolver nada e perder o nosso tempo. Enquanto acreditarmos em políticos que se apresentam como uma espécie de Messias, um líder iluminado que é o único portador das chaves da felicidade, estaremos condenados a viver no inferno em que vivemos no momento em nosso país. O Brasil é um país com tanta riqueza natural, com tanto potencial e futuro que não faz sentido que continuemos pobres e bregas, chafurdando em problemas, como esgoto a céu aberto, que outros países já superaram há mais de um século. A reforma que realmente interessa. O livro A Reforma Necessária apresenta um conjunto de propostas que, se implementadas, têm o poder de revolucionar a realidade de nosso país e, finalmente, dar ao Brasil o futuro que ele merece. Este livro apresenta propostas de reformas em pontos chaves da nossa legislação, em especial a nossa Constituição, numa sequência lógica que faz todo o sentido. No livro, as reformas são divididas em 4 grandes temas: reforma administrativa, reforma tributária, reforma política e reforma judiciária. Uma boa reforma começa com o reforço das fundações. De que adianta reformar as paredes e o teto de uma casa caindo aos pedaços? Sem reforçar os alicerces dessa casa, ela continuará seu inexorável caminho rumo ao chão. A Constituição é o alicerce de nossa nação. Sem reformar os pontos-chave que estão nela, a nossa casa Brasil continuará nas ruínas em que se encontra. Carcomida, balançando perigosamente, ora para a direita, ora para a esquerda e sempre para lugar nenhum. Como reformar nosso país? Para que uma reforma dê certo em nosso país é indispensável que as mudanças sigam uma sequência adequada. De nada adianta reformar nosso sistema tributário sem antes reformar nossa administração pública. E para que essas mudanças tenham efeito é indispensável que haja uma reforma política. Além dessas reformas, é mais do que urgente reformar nosso absurdo sistema penal. A reforma necessária. O livro A Reforma Necessária apresenta um conjunto de reformas que atingem o cerne dos problemas que afetam o nosso país desde sempre. Neste livro discute-se mudanças essenciais para que o nosso país saia do atoleiro histórico em que ele se encontra e assim avance o bastante para, se não chegar a ser o país do futuro, que ele fique ao menos em sincronia com o presente. Nos próximos vídeos vamos resumir cada um dos capítulos que compõem as 4 partes do livro, cada uma abordando uma das grandes mudanças que são propostas. Mãos à obra.